sejam muito bem-vindas ao Fio de Ariadne. E hoje a gente vai falar daquela sensação de estar fisicamente na cama, mas estar com a cabeça em outro lugar. Seja na lista de tarefas, seja na insegurança que a gente tem, muitas vezes, com o próprio corpo, na reunião do trabalho de amanhã, naquilo que ficou pendente. Pois é, o corpo está ali, mas a mente fugiu. Então, como terapeuta de mulheres especializada em sexualidade, eu vejo que esse é um dos maiores inimigos do prazer feminino hoje. Essa questão da ansiedade de performance. Então, o que acontece é que a gente tenta gerenciar o sexo com a mesma cabeça e com a mesma mentalidade que a gente usa para gerenciar o trabalho, por exemplo. E é claro que não funciona, né? Para a gente aprender a se desligar desse modo fazer, fazer, fazer e conseguir se ligar no modo do sentir, eu trouxe a Gabriela Biasi, que é terapeuta também, mas ela é terapeuta holística e professora de Usui Reiki. Além dos títulos, se define como uma investigadora dos mistérios do corpo e da alma, para conversar com a gente sobre todos esses temas. Eu vou falar sobre os aspectos psicológicos e emocionais e ela vai trazer essa conexão com a respiração e com o corpo. Bora puxar esse fio juntas? Bem-vinda, Gabi! Muito feliz de ter essa conversa com você hoje. Obrigada, Vicky. Obrigada por me ter, por me acolher. Vai ser lindo, tô empolgada. Sim, vai ser muito gostoso. Bom, eu quero começar dizendo para vocês, gente, que eu estou gravando com os meus fones de ouvido e sem meu microfone dessa vez, porque eu não estou em casa, mas eu não queria deixar de gravar com ela, então eu espero que vocês consigam me ouvir bem e eu vou depois editar o áudio da melhor forma possível. Você me ouve bem, né, Gabi? Sim, tô te escutando direitinho, ótimo, sem problema nenhum. Que bom. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar muito sobre essa questão, né, da ansiedade, como ela atrapalha na cama. E o que que eu vejo? Eu vejo muito que a ansiedade, ela entra como uma defesa psíquica. Então, muitas vezes, eu escuto isso no consultório direto. Em vez de sentir na hora do sexo, elas estão pensando sobre sentir. Então, elas estão presas no futuro. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que ele tá gostando? Como será que o meu corpo tá nesse ângulo? Será que tá bom? Como pode ficar melhor, sabe? Às vezes até esse como pode ficar melhor leva a gente para longe. É claro que é legal que a gente possa direcionar ali um pouquinho, mas se a gente está o tempo inteiro pensando em como pode ser melhor, como pode ficar melhor, para onde a gente se desconecta do que a gente está sentindo aqui agora. E aí o que acontece? A gente fica tentando gerenciar uma experiência que deveria ser fluida, né? Que a gente deveria conseguir deixar mais acontecer, se entregar mais ali. E aí, quando a mente fica viajando para o futuro, o corpo ele reage travando no presente. E aí eu queria te perguntar, Gabi, como que você acha que a meditação e o mindfulness eles podem servir para puxar esse freio de mão do cérebro, da cabeça, da mente e trazer a gente de volta para as sensações do corpo? Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente pensar que isso tudo é normal, né? Que todo mundo já passou ou vai passar por essa coisa de a mente entrar, porque na vida de hoje a nossa mente é muito ativa, né? Mas a meditação aqui, ela não vai servir para esvaziar a nossa mente, né? Ela vai servir para trazer presença. Porque a mente ansiosa, o que acontece é que a nossa frequência, a nossa mente meio que faz a gente ficar fragmentada, né? A gente Uhum. tá na cama, mas a nossa mente tá no futuro, dispersa, pensando, né? O que eu vou fazer? E o mindfulness é a tecnologia, né, que a gente vai utilizar para essa dispersão, para voltar para o nosso centro. Então, assim, no auge dessa agitação mental, quando a gente tá na cama, o melhor, assim, é do mindfulness mesmo, né? É trazer a atenção para três sentidos, não importa quais eles sejam. Pode ser o contato do teu corpo com a cama, a tua própria respiração, o suor, algum aroma, né, que tenha no ambiente, mas que são coisas que voltam para os teus sentidos, para o teu corpo, que obrigam a tua mente a focar, né, no agora, no que tu tá sentindo, porque isso vai fazer o quê? Isso faz com que a nossa consciência ela volte para esse sentir.
isso traz a nossa presença somática e desliga o nosso lobo frontal, que é o nosso crítico mesmo, que tá ali, eu tenho que fazer desse jeito. E em vez de a gente apenas assistir o sexo, a gente vai, na verdade, viver o sexo e não ser apenas, né, uma espectadora do que tá acontecendo. Então, é mais assim que eu sinto que o mindfulness pode trabalhar aqui. Total, é bem isso, né? Tanto que a gente chama de síndrome do espectador, né? Porque é como se você estivesse assistindo de fora e se julgando, se criticando ou julgando o outro. E aí, eu concordo muito com isso que você falou. Uma das coisas que eu falo muito dentro dos atendimentos é que a gente precisa, ir mais devagar, porque para você poder se reconectar e fazer esse processo, está tudo muito acelerado, a tendência é que a gente desensibilize em vez de sensibilizar. E aí a gente acaba se perdendo. E a segunda coisa é, sente o que você está sentindo no momento, né? A gente não precisa já estar sentindo tudo aquilo e aquela onda de prazer imediata, tipo, não, pode ser que esteja só gostosinho. Foca no gostosinho que ele cresce. Se você começar a ficar ansiosa porque tá só gostosinho e não tá maravilhoso, o que vai crescer é a ansiedade, né? Com certeza, Vicky, com certeza, é bem isso, é focar nas sensações corporais, né, no que tu tá sentindo ali pra habitar mesmo esse sentir e não deixar o mental tomar conta. Tal. E a gente vê, né, que a ansiedade, ela sempre envia esse sinal para o sistema nervoso de que é uma situação perigosa, a gente está em perigo. E aqui perigo, gente, a gente não está pensando só, né, quando a gente fala do leão correndo atrás da gente na floresta ou trazendo para uma situação de abuso. Mas muitas vezes é um perigo e é um risco emocional. É um perigo e é um risco psicológico. É o risco da rejeição. É o risco do julgamento, da desaprovação. Então, a gente tende a dar para o sexo um peso muito grande na nossa sociedade. E aí, quando a gente não se sente segura, eu escuto isso, acho que essa semana uma cliente me falou isso. Eu tenho medo de fazer coisas novas, porque eu acho que ele vai me julgar, me criticar, brigar comigo, ou não gostar, ou me ridicularizar. Então, percebe que todas essas coisas é como se, alerta, perigoso, é uma situação de risco. E aí o que acontece? Biologicamente, ninguém consegue sentir prazer quando a gente está se sentindo ameaçada. Porque quando a gente está se sentindo ameaçada, o corpo ele prioriza a sobrevivência e não o prazer, e não o gozo. E aí, quando a mente racional, ela que está em ação, ela não tem esse poder de desligar esse alerta vermelho. Então, não é pela razão, não é. Sabe quando a gente fica argumentando dentro da nossa cabeça? Tipo, ai, não, mas então, pode ser que ele não goste, mas aí, né? Ou seja, a gente se perde nesse diálogo mental e aí a gente não consegue voltar. E eu percebo que esse é um erro muito comum. Elas ficam tentando conversar com elas mesmas na cabeça delas. Essa conversa só leva elas para mais longe de onde elas deveriam estar. E aí a gente acaba se desconectando do corpo. E aí a gente entende, né, que a respiração, ela acaba sendo a chave mestra para hackear esse sistema. Porque não dá para a gente querer combater aqui, a gente precisa de algo que traga a gente de volta e que de fato acalme esse sistema nervoso, né? Aí eu queria pedir para você explicar como o pranayama ele pode atuar fisiologicamente para tirar a gente desse modo luta, fuga ou congelamento. E como que a respiração pode sinalizar para o cérebro que está tudo bem, que a gente está segura, permitindo até, né, que o sangue volte a circular, que a energia desça para esse baixo ventre. Como é isso? Conta pra Então, gente. então, Vicky, nossa, é muito isso, né? Quando a gente tá no luta e fuga, é impossível a gente conseguir relaxar, porque o modo que tá ativo é o modo, né, de vamos escapar disso aqui. O sangue tá Uhum. nas nossas pernas, nos nossos braços, não tá nas nossas genitais, né? E isso é muito normal, porque ocorre aquele sequestro adrenérgico, né? O Uhum. pranayama é como se fosse o controle remoto do nosso sistema Peraí, explica pra gente o que é esse sequestro adrenético? adrenérgico. Então, Adrenérgico. o sequestro Desculpa. adrenérgico é quando a nossa respiração fica curta, fica alta, fica, sabe, só aqui no peito. E isso acaba o quê? Ativando o nosso sistema nervoso vago, né? Uhum. Que daí Uhum. avisa pro teu cérebro que tu tá em perigo. E daí desvia o sangue dos genitais e manda pros músculos longos pra te fugir, ok? Uhum. Tá, Daí ótimo.
Daí o pranayama, ele é como se fosse o controle do nosso sistema nervoso. Porque quando a gente faz uma inspiração profunda, que expande o abdômen, mas que principalmente ele tem uma exalação prolongada, relaxada, a gente estimula esse nervo vago, porque é bem no diafragma, aqui embaixo, né, que o nervo vago passa. Então, quando a gente traz a respiração para baixo, a gente consegue massagear esse nervo vago para que a gente sinalize para o nosso cérebro que tá tudo bem, pode desligar o alerta, ninguém tá em perigo, a gente tá segura. E no momento que o nosso cérebro recebe esse sinal de segurança, ele para de mandar o sangue para os braços, para as pernas, para te fugir, e o sangue volta aí para os órgãos genitais. E uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quando ocorre esse sequestro adrenérgico, o oxigênio tá lá em cima, o sangue tá, tá nas pernas, tá nos braços. Como é que vai ter lubrificação? Como é que vai ter uma ereção clitoriana? Não tem como, sabe? É impossível. Então a respiração é o que abre a torneira para esse prazer chegar, trazendo o oxigênio para o baixo ventre, trazendo o sangue para esse baixo ventre. Então é a partir daí que o pranayama consegue realmente ajudar e trazer essa presença. Isso é muito interessante, né? E acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque só muito básico assim, para quem está ouvindo a gente e não tem esse conhecimento, a gente tem o sistema simpático e o parasimpático no nosso cérebro. O sistema simpático é luta, fuga ou congelamento, é o que a Gabi estava explicando. Então, o sangue vai se reduzir, ele vai para braços e pernas para você fugir, a bexiga ela fica pequenininha, a gente para a digestão, ativa cortisol, adrenalina, tudo isso para que a gente possa literalmente sobreviver. É o modo de sobrevivência do cérebro. E o parasimpático é onde a gente vai entrar relaxamento, digestão, criatividade, outros neurotransmissores estão em ação. O prazer começa a se tornar possível. Por quê? Porque o corpo não está preocupado em sobreviver. Então, ele pode executar as outras funções com mais facilidade, porque ele tem energia para isso. Então, o pranayama, ele entra como uma ferramenta para a gente conseguir, de certa forma, conduzir do sistema simpático, luta-fuga, para o sistema de relaxamento, que é o parasimpático. E isso muda tudo. Então, ontem mesmo, é muito legal isso, né? Como as coisas vão se conectando. Fui na casa de uma amiga, a gente estava conversando. E eu estava falando para ela, né, de algumas questões, até momento de exposição, que eu estava tendo. E ela só me respondeu assim: a gente esquece que a gente tem que escutar o nosso corpo. Escuta o seu corpo vai te falar se sim ou se não, para essa relação, para esse momento. E daí eu falei, isso é muito real, né? E a gente esquece. Aí a gente foi conversando, daí eu falei para ela, mas e as vezes que meu corpo disse sim? Por exemplo, num relacionamento abusivo, que eu queria muito, que o sexo era maravilhoso, mas a relação era péssima para mim. E daí, como que eu vou pensar em escutar o meu corpo nesses momentos? E daí ela falou, mas repara, como estava o seu corpo? Ele estava super contraído. Tudo bem, tinha um prazer que vinha de outro lugar, e daí a gente pode debater isso infinitamente, mas o corpo estava realmente relaxado, entregue. E aí você para perceber que não, né? Então foi uma super virada de chave que aconteceu ontem, que por mais que a gente saiba, a gente esquece. Eu falei isso para ela muito. Eu falei, gente, a gente sabe, eu ensino isso direto, mas a gente esquece, e a gente não vê que isso se aplica em várias situações. Então, eu acho que é muito por esse caminho, da gente aprender a escutar o corpo e também falar essa linguagem do corpo que seria o pranayama, né? Com certeza, Vicky, com certeza. E isso que tu falou de a gente não se dar conta que tudo se conecta, é muito verdade. Eu acho que isso também mostra a importância, né, da gente falar, conversar, comunicar, que também é uma coisa tão importante, né? Tem uma conexão entre a nossa Uhum. laringe, o nosso útero, que é linda, maravilhosa. E é isso, a gente tem que comunicar de todos os jeitos possíveis, seja através da fala verdadeira, seja através de sons, né? Que eu acho que às vezes, muitas vezes, nós mulheres temos até um pouco de vergonha, de medo de vocalizar. A gente Uhum. prefere ficar ali fechadinha, escondida,
de uma certa forma, protegida, né? Quando a gente fala, quando a gente faz sons, a gente se sente exposta, né? Mas é, na verdade, a partir daí que tu realmente vai relaxar, vai encontrar o teu orgasmo, vai encontrar a tua liberdade de expressão, né? Isso que você falou é muito bom. Eu já vou até aproveitar esse gancho, porque não adianta nada a gente falar de se sentir segura, fazer a respiração voltar para o corpo, se você não tem, antes de mais nada, aquelas bases primordiais que é se sentir segura na relação, se sentir ouvida, poder comunicar, poder dizer que não, poder dizer que sim, poder pedir para parar. Então, assim, se não tem isso, não adianta a gente ficar pensando em técnica de respiração, em voltar para o corpo. Então, precisam ter condições mínimas dentro da relação para que a gente se sinta segura. E isso, inclusive, gente, em relações casuais, né? Aqui em São Paulo aconteceu uma coisa esses últimos tempos que algumas meninas do BDSM começaram a fazer muitas denúncias do que estava acontecendo lá dentro e recuperaram essa voz, essa expressão, e isso trouxe muito à tona esse assunto, né? Do quanto a gente precisa, mesmo dentro dessas dinâmicas, onde tem combinado, safe words e mil coisas, o quanto a gente precisa dessa segurança mínima nas relações, mínima nos acordos, para aí sim poder fluir, sentir prazer. Então, acho que isso é muito importante. E essa conexão que você fez, né, da garganta com o útero, é exatamente isso. Então, uma garganta relaxada é também uma vagina relaxada. E fazer sons não é imitar a atriz pornô que você viu no filme, que você aprendeu. Verdade, Também precisamos importante. dizer isso. É importante. Porque senão a gente fica ali na performance reproduzindo, presa mais uma vez na máscara. O que deveria ser, como eu deveria me comportar, o que ele espera de mim. Porque às vezes, quando você começa a fazer som, não vão ser sons pornográficos que vêm lá dessa cultura, né? E nem sons bonitos, às vezes. Exato, exatamente. Exatamente. Então, ter esse espaço e ter essa abertura, né? Acho que isso é muito importante. A gente precisa falar muito mesmo desse se relacionar, mesmo para o casual, porque isso apareceu num caso que eu trabalhei esses últimos tempos, que foi muito curioso. A ansiedade nesse quesito, e por favor, me entendam que eu não estou falando que é sempre assim, que é assim em todos os casos, em todos os momentos, mas ela entrava como um mecanismo de defesa para mostrar, não tá tudo bem essa relação, não tá tudo bem eu estar aqui. Então, ela tinha crises de ansiedade que eram, na verdade, uma grande intuição. Era o corpo dizendo, isso aqui não, esse lugar não, essa pessoa não, tem alguma coisa de errado. E a gente muitas vezes leva para esse lugar, né? Principalmente a mulher. Sou eu, tem algo de errado comigo, eu preciso me curar, eu não tenho libido, eu isso, eu aquilo. E às vezes não é. Então também esse processo de autoconhecimento vai te ajudar a identificar o que as suas emoções estão te trazendo dentro daquele contexto específico. Então acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre tudo isso, né? Com certeza, Vicky, com certeza. Eu acho que o nosso corpo é muito uma chave de tudo, né? Ele tá constantemente comunicando com a gente, porém, no corre-corre do dia a dia, a gente não para escutar o que que aquilo significa, da onde vem aquilo. Então, eu acho também importante ter esse espaço, né, de escutar o seu próprio corpo. E sim, pode ser uma intuição para te não continuar com esse parceiro, mas também pode ser apenas um trauma, entre aspas, né, antigo de alguma outra relação que tu tá carregando e tá trazendo por medo que aquilo se repita de novo. Ou Uhum. tantas outras coisas que podem ser e que não tem a ver com aquela pessoa, ou que tem a ver só contigo mesmo, mas para isso tu tem que ter o espaço para te escutar e escutar o teu corpo, né? Exatamente, acho que você falou tudo. É a questão da gente ter tempo e discernimento para ir se autoconhecendo e entender o que que é o quê, né? Nomear as coisas é muito importante, porque parece que é uma coisa ou outra, mas às vezes são várias coisas juntas. E aí a gente vai ter que entender o que que é o que que faz com o que que, né, como a gente lida. Isso que você falou dos traumas é muito curioso. Eu quero até aproveitar para pontuar
Porque a gente pensa, isso também é outra coisa que eu escuto muito, que os traumas são os abusos sexuais, as violações. Nem sempre. O Dr. Gabor Maté, ele traz uma definição de trauma muito interessante e necessária da gente pensar, que são os traumas com T maiúsculo, então, ok, abusos, grandes situações de violência, mas também os traumas com T minúsculo, que são aqueles traumas que, se fosse uma vez só, não seria tão impactante, mas como eles se repetem todo dia, então todo dia a sua mãe chega para você e fala: você é feio, você é feio, você é feio. Tudo bem que é um exemplo bom, mas você vai internalizando aquilo e aquilo pode se tornar uma grande coisa para você. Então a gente tende a pensar: nossa, elas falam muito isso, mas eu não sofri nenhuma situação de abuso, por que que eu tenho vaginismo? Mas eu não sofri nenhuma grande violência. Talvez você tenha sofrido grandes repressões na infância, talvez tenham existido várias questões religiosas: sexo é pecado, é errado, vai para o inferno, repetido 1000 vezes na sua cabeça. Então, a gente precisa ter esse cuidado de achar e de poder entender que trauma é tudo aquilo que a nossa psique não consegue processar, não consegue simbolizar e que fica ali, se repetindo e pedindo atenção, né? Nossa, com certeza, é muito importante dizer isso, né, da diferença que um trauma não é só tu ser violada, né? Também pode ser só uma rejeição, às vezes um- uma rejeição que tu mesma fez contigo mesma, sabe? Tu passou um limite teu e aquilo te traumatizou, porque tu fez repetidas vezes. É quando o teu corpo disse não e tu continuou mesmo assim. O teu corpo disse pra parar e tu continuou mesmo assim, ignorando. Aquilo vai acumulando e sim, vira um pequeno trauma. Exato, é exatamente isso. Então, todas essas técnicas, tudo que a gente está falando aqui, é para te ajudar a entrar em sintonia, para que a gente consiga, pouco a pouco, encontrar esse estado genuíno de relaxamento e de prazer. Mas, se você tentou, não tá rolando, tá estagnada num lugar, é exatamente o que você falou, Gabi. Não fique dizendo que sim para uma coisa que você queria dizer que não, porque o corpo vai fechar cada vez mais e, em vez de resolver, piora. É aquela coisa, resolve um momento e cria um problema gigantesco que depois é bem mais difícil de tratar. Exatamente. E tem outra coisa também que eu acho que vale a gente falar, que é que, como mulheres hoje em dia, a gente passa o dia todo sustentando esses papéis sociais que são pesados e tentando dar conta de tudo. Então, a gente fica lá tendo que bater meta no trabalho, tendo que ser a melhor mãe, a melhor esposa, fazer tudo, e ser presente com as amigas, ir para academia, e ter um corpão, e se alimentar direito. E o que que acontece? Muitas vezes a gente leva essa mentalidade de bater a meta, ou seja, eu preciso performar, eu preciso entregar, eu preciso ser para a intimidade. E aí a gente transforma o sexo em obrigação ao invés de prazer. Então, dentro da prática clínica, eu também percebo que a gente precisa fazer essa mudança de paradigma entre a performance e a presença, ou então entre a tarefa, a obrigação e o ritual. Porque eu percebo que isso tem o poder de mudar muita coisa, né? A gente fica presa nesse lugar de que, ok, então vai, deixa eu ir lá cumprir essa tabela. Porque tem que fazer 3 vezes por semana. Porque se eu não fizer, talvez ele vá buscar outra. Porque senão ele vai acordar de mau humor amanhã. Nossa, essa eu escuto muito. Senão passa uns dias, ele começa a ficar num mau humor. E aí você percebe que virou mais uma obrigação ali. Eu vou fazer porque tem que fazer. Só que entra nisso que a gente estava falando. Quanto mais você faz porque tem que fazer dissociado do prazer, a gente pode até chamar isso de burnout sexual, porque o burnout, quando a gente traz, né, para um burnout emocional, a gente não está falando só de uma grande carga de trabalho, mas de trabalho dissociado de prazer. Então, quando eu tenho muito trabalho dissociado de prazer, eu vou ter um burnout, eu não vou mais querer aquilo, aquilo vai começar a me dar horror. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. E um caminho que eu percebo muito é em ritualizar esse momento. Então, a gente tem o costume, né, e acho que isso vem muito das minhas bases tântricas, mas a gente tem o costume de colocar o sexo como algo sujo ou como algo pornográfico, mas pode sim ser um momento muito ritualizado. Então, a gente pode pensar em construir esse ambiente, em acender as velas, em colocar uma playlist, em começar olhando no olho um do outro, né, gerando essa conexão, porque pensa assim, você chegou do trabalho, fez jantar, colocou o filho para dormir, ou então ficou trabalhando até tarde, foi. A gente nem se olha, a gente nem começa, a gente muda de uma tarefa para outra, achando que a gente vai conectar, ligar, acender, que vai resolver.
Muitas vezes não é, muitas vezes a gente precisa desse momento e dessa fase de transição entre uma coisa e outra. E aí o ambiente ajuda, a criação do ambiente, o olho no olho ajuda, porque você reconhece o outro ser humano que está ali com você. E aí a gente percebe que ritualizar esses momentos nesse sentido, né, até de trazer essa vibe um pouco mais extraordinária, no sentido de ir para além do ordinário, do comum do dia a dia, faz toda a diferença. E eu queria saber como que você enxerga isso, como que você acha que esse uso do toque, que os princípios do reiki podem ajudar a virar essa chave. Vicky, eu acho isso que tu falou de ritualizar, de botar as velas, a música, o olho no olho é muito importante. Ajuda, né, já a fazer essa virada de chave, também de sintonizar com o parceiro, né? E eu acho também que assim, a virada de chave, ela acontece quando a gente entende que o toque, ele não é apenas um fenômeno físico, né? É a gente tá transferindo a nossa presença. No Reiki, a gente fala que as nossas mãos são a extensão do nosso coração. Então, é como se estivesse ali, né, transferindo diretamente do teu coração para outra pessoa. Por isso que quando o sexo vira performance, o toque ele se torna só mental, né? Tu tá tocando ali já pensando na reação que a pessoa vai ter. Ai, como é que eu vou gemer quando ele me tocar ali? Sabe? Isso não é presença, isso é ansiedade, isso é mental. Então, quando a gente traz os princípios do Reiki para essa intimidade, o nosso toque, ele já muda de natureza, né? Ele deixa de ser esse estímulo mecânico para ser uma comunicação de amor, de segurança, de intimidade. O que eu gosto de ensinar para as minhas clientes é de encostar no próprio corpo, não com a intenção de acordar o prazer, mas de reconhecer a vida que já pulsa ali, a textura, como é a minha pele, onde eu gosto de ser tocada, como é a sensação aqui. Porque eu acho que às vezes a gente focaliza muito só nos órgãos sexuais e no teu prazer e a gente esquece que a gente é um corpo inteiro. E a nossa pele, que é o maior órgão que a gente tem no corpo, é toda cheia de sensações. Então, sentir esse toque, né? E também sentir, ai, olha, aqui eu tô mais endurecida, aqui eu não sinto nada. Porque às vezes acontece que no controle do dia a dia a gente se endureceu. E quando a gente tem esse toque mais intencional, pensando, é como se fosse um solvente sobre essa coraça de estresse, sobre essas tensões musculares. E às vezes essas tensões que parecem superficiais também estão nas profundidades, né? No nosso assoalho pélvico, no nosso baixo ventre, e tudo isso acaba bloqueando o nosso fluxo natural do prazer. Então eu acho que esse contato é um reencontro com a gente mesma, né? Da gente mover o foco do fazer pro perceber. E também uma coisa que eu gosto muito de sugerir é, de antes de qualquer estímulo, qualquer penetração, colocar as mãos sobre o próprio ventre e apenas sentir o calor. É como se tu dissesse pro teu corpo: eu tô aqui, eu te vejo, eu te autorizo. E é nesse instante que a gente habita o nosso templo. E a gente sai do corpo, que é uma máquina de fazer, de funcionar, de performar, e a gente começa a sentir esse território sagrado, que é escolher explorar. E quando a gente toca com essa reverência, não tem como ter espaço para ansiedade, para o performar. E a gente se dá conta que não tem como ter um erro em um ritual de presença. O prazer deixa de ser uma meta que eu vou alcançar lá na frente fazendo isso, 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 e acaba sendo apenas a presença, o vibrar da pele, o sentir o toque do outro. E a partir daí, ritualizar esse encontro, né? Eu acho que é aí que vem, sabe, tudo isso junto. Muito bom, muito bom. Tem algumas coisas que você falou que me chamam muita atenção. Então,
O primeiro é, a pele é um dos nossos maiores órgãos sexuais, para além do cérebro, da mente, das fantasias. Então, quando a gente fala de órgão, né, de sensação sensorial, é a pele, não são os genitais. E a gente Tá. se confunde nesse lugar e perde muito prazer, né? A gente fala muito também da construção da potência orgástica. Então, o que significa isso? Quanto mais você sensibilizar, quanto mais você ativar as sensações de todo o corpo, mais potente vai ser o seu orgasmo. Quanto mais carga você gerar. Você não consegue gerar muita carga se você ficar muito focado nas zonas erógenas, mesmo que não seja só ali no genital. Então, ter essa visão é muito importante. E você me trouxe uma outra coisa que foi muito legal, que é curiosidade. Então, você não está ali tentando gerar uma coisa que não existe, ou seja, por exemplo, tentando sentir prazer que você não está sentindo, tentando. Não. Você está ali simplesmente com curiosidade, explorando o que eu sinto nessa parte. O que eu sinto desse jeito. Como que é? E como que é hoje? Como que é dentro dessa relação nesse momento? Porque às vezes tem coisas que numa relação você gosta, que na outra você não gosta. Que num dia você gosta, que no outro você não gosta. Então, essa presença com curiosidade faz toda a diferença, né? Sim, muito. Nossa, eu acho que é muito isso, sabe? Tu aceitar que cada dia tu é uma pessoa diferente, com sensações diferentes, com necessidades diferentes, com um humor diferente. Então vão ser sempre um se autodescobrir. E eu acho que isso é onde vem a mágica disso e que realmente é um ritual. Tu redescobrir o que é hoje que tá me dando prazer. E eu acho isso lindo. É, eu também. Eu acho isso muito lindo, assim. E são esses espaços, né? É bem o que você estava falando, de sair desse lugar do certo e do errado. Porque esses são todos os julgamentos que a gente cria na nossa mente e que muitas vezes o outro também traz isso pra gente, então não dá para tirar esse aspecto da conversa. Mas que se a gente entende, tem essa clareza, daí esse peso da palavra do outro ele diminui muito, que é tem gente que vai gostar de uma coisa e tem gente que vai gostar dessa outra coisa. Então, a gente fica achando muitas vezes que, ai, é errado eu não gostar disso. Ou ele me disse que é muito estranho que eu me comporto assim que ele nunca viu ninguém se comportar assim antes na cama. Ou sei lá, que eu sou muito frígida. Ou que ele acha que meu orgasmo tinha que ser mais expressivo. Então, eu escuto isso muito. E aí você para pensar e elas ficam tentando descobrir formas de ser uma coisa que elas não são. E eu acho que passa muito por esse lugar. Não tem certo e não tem errado. Tem o que você sente no momento, aquilo não é fixo para todas as relações. Não é porque com você eu gosto desse tipo de prática que eu vou gostar desse tipo de prática com outra pessoa em outra relação ou em outro momento da minha vida. Então, ter essa conexão com o corpo e com a presença para entender o que cabe para mim nesse momento, para nós nesse momento, faz toda a diferença. Quando a gente está nesse lugar da mente, onde ele me julga por causa disso e eu me julgo por causa disso, e eu deveria ser diferente do que eu sou, não tem desconexão maior do que essa. Porque aí a gente está tão preso ali que a gente não abre espaço para o que poderia ser. Nossa, com certeza. Acho que também uma coisa que é muito importante nas relações é ter a abertura para conversar não apenas no momento do sexo sobre sexo, né? Uhum. Mas sentar, olha, o que que tu gosta? O que que eu gosto? O que que eu tenho de fantasia? Porque eu acho que isso também, sabe? Muitas vezes o homem chega e diz todas as fantasias que ele tem sem medo e pudor nenhum, enquanto a gente tem um pouco mais de restrição, a gente acha que a gente tem que gostar do que ele gosta, do que ele faz. Então também se dá a permissão de explorar o que que tu gosta, o que que tu fantasia, descobrir esse leque que existe de tantas coisas, de tantos modos, sabe? Que eu acho que não sei, talvez os homens, por assistirem mais o pornô, tenham mais claro assim na mente deles, não sei, mas eu sei que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter essa clareza do que a gente quer experimentar, do que a gente quer viver. Muito, é que agora a gente entrou num tema que eu amo, que é o desejo, que é o meu tema favorito, um dos. Então, eu acho que dentro disso tem vários aspectos. O primeiro, a qualidade dessa conversa.
Então, é igual a mãe com o filho. Ai, pode me contar tudo. Daí você conta e fica de castigo. Não dá. Se tem essa qualidade na conversa, a gente não vai conseguir falar livremente, porque não tem espaço para isso. Então, antes de mais Uhum. nada, a gente precisa ter um ambiente seguro. Eu preciso poder dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, sem ser julgada. E isso não significa, mais uma vez, acho que eu falo isso direto, isso não significa que a gente é obrigada a fazer. Não é. Você pode falar, putz, não quero, Exato. isso não tem a ver comigo. Mas é diferente eu falar, eu não quero, isso não tem a ver comigo, e eu falar, você é muito estranho porque você quer isso, você não deveria querer o que você quer, ou enfim, colocar o outro nesse lugar. Então, assim, para além de Exato. qualquer coisa, a gente precisa ter esse espaço seguro para poder falar livremente, sem consequências, sem julgamento, sem depois frieza, sem depois ciúminho, sem. Entende? Porque senão a gente não tem um espaço seguro e é óbvio que essa comunicação não vai acontecer. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E quando a gente fala dessa questão do homem e da mulher, o que eu percebo, tá? O desejo da mulher muitas vezes é ser desejada pelo outro. E enquanto esse desejo da mulher ser desejada pelo outro, pelo parceiro, enfim, por quem quer que seja, for maior do que os outros desejos que ela pode ter, ela vai estar presa num limbo eterno. Então, é óbvio que tá tudo bem a gente ter o desejo de ser desejada pelo outro. Eu acho que isso faz parte, mas não pode ser o único e não pode ser o dominante. A gente precisa entender quais são os nossos desejos mais autênticos para além disso, né? Para a gente poder daí sim compor esse quadro. E para o homem, eu vejo que também são desejos muito condicionados ali pela pornografia. Então, quanto também a gente pode dizer que esses desejos são autênticos e genuínos, e o quanto a gente pode dizer que são desejos introjetados, totalmente sociais. Então, eu quero fazer homenagem. Eu gosto de sexo anal. Será que você gosta mesmo? Não sei, às vezes sim, mas eu acho que vale o questionamento, sabe? É muito importante o que tu disse mesmo. Eu acho que muitas vezes eles, né, por serem tão estimulados pelo pornô, acham que querem aquilo, acham que gostam daquilo, e depois, quando tá naquela experiência, se frustra totalmente porque não foi o que esperava, não sentiu o que pensava que ia sentir. Mas eu acho também importante estar aberto para experienciar. Não gostei? Tudo bem, estou em paz com isso. Vou para outra coisa. Exato, exato. A gente não vai gostar de tudo. E se a gente entra nesse lugar também, aí a gente alimenta o ciclo da frustração. Que daí, eu fiz, não deu certo, não foi bom, não é pra mim. Calma, também não é assim. Vão ter coisas que a gente vai experimentar, que a gente vai gostar, vão ter coisas que a gente não vai gostar. E aí eu acho que aqui entra uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver, tanto na vida como para cama, mas para tudo, que é a nossa habilidade de rir da gente mesmo. Então, se a gente conseguir dar risada, levar numa boa, óbvio, gente, que dentro de um lugar onde os limites estão sendo respeitados, não é para ser abusado e ficar dando risada, não é isso. Mas às vezes, sei lá, a gente vai tentar uma coisa nova e vai se sentir ridículo, não vai dar certo, não vai encaixar. Tá tudo bem também. A gente não precisa pesar o clima e fazer disso um big deal, sabe? Não precisa ser uma coisa gigante. Pode só ser uma coisa que a gente experimentou que naquele momento não rolou, que talvez a gente. Então, é trazer essa leveza. E isso serve para a vida também. Muitas vezes a gente fica ali, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que fazer isso. Ou sei lá, né? Você entra num lugar que você tá super nervosa, daí você tropeça, daí você vai falar, fala uma coisa, uma palavra errada. Se você nesse momento se travar e falar, meu Deus, fudeu, eu não sou bom o suficiente, acabou. Agora, se você conseguir rir de você e falar, putz, caí, tudo bem, vamos começar de novo, tudo muda. Então, é conseguir reconhecer e dar espaço pro erro, pra falta, pro ridículo, porque vai rolar. Nossa, muito isso, Vicky, muito isso. E também ter a mente aberta, que talvez tu não gostou naquele momento, mas no futuro tu goste, com outra pessoa tu goste. E tá tudo bem, não se julgar, não julgar o outro, não julgar a experiência, só. Nossa, que legal que eu tive a oportunidade de vivenciar isso e entender um pouco mais sobre mim. Exato, eu acho que é isso. E aí a gente vai tirando esses julgamentos e esses rótulos pré-definidos de tudo, porque isso acaba atrapalhando muito, muito.
E eu queria te pedir também, já que a gente falou muito dessa coisa do corpo, da respiração, do pranayama, tem alguma prática legal para que quem está ouvindo a gente possa começar a praticar, tipo, hoje à noite, para além do que a gente já falou aqui hoje? Claro, claro. Então, eu pensei, em trazer uma prática que realmente que conecta, né? O reiki, o pranayama e essa conexão da nossa garganta com o nosso útero. Então, é Amei! um toque com respiração, Tá, ok? Vocês podem fazer, só não façam se vocês estiverem dirigindo, por favor, mas tá. se- sentada ou A gente vai deitada, fazer juntas colocar agora? a mão. Tá Aham. bom. Coloca a mão direita sobre o coração, a mão esquerda no baixo ventre, ali logo acima do pubis, né? Uhum. Fechar os olhos e sentir o calor das tuas mãos atravessando a pele. E esse é o primeiro sim que tu vai dar pro teu corpo hoje. Lembrando de soltar o peso da mandíbula, deixar a boca entreaberta. Lembrando que uma mandíbula travada é um útero trancado. Então sente esse relaxamento descer da boca pro teu assoalho pélvico. Daí tu vai inspirar profundamente pelo nariz, imaginando que tu está enviando todo o ar e uma luz direto para sua mão esquerda, que está no ventre, e sente o abdômen expandir. Depois solta o ar pela boca, fazendo um som grave vindo lá do fundo da garganta. Sinta a vibração desse som ecoando na sua mão do baixo ventre. A gente vai fazer mais uma vez. E enquanto está fazendo isso, mentaliza. Eu me dou permissão para habitar o meu corpo e sentir o meu prazer. Continua. O ideal é que a gente faça de 3 a 5 vezes essa respiração, porque geralmente na primeira a gente nota que tá tensa, na segunda a gente começa a soltar e na terceira ou quarta que o nosso nervo vago realmente entende que o sinal de segurança foi dado e o corpo derrete. Tu pode fazer também até sentir um suspiro espontâneo ou uma vontade de bocejar, porque isso é o nosso sistema nervoso resetando, voltando para o modo de presença. E também pode utilizar essa prática no momento de autotoque ou de preliminar, quando tu sentir que a mente começou a ficar agitada, parar, pode fazer só uma vez para voltar para o corpo, chamar essa energia para o ventre. E é Muito isso. legal, eu amei! É muito curioso, né? A gente para só um minuto e tudo bem que aqui a gente ainda tá gravando, não vou ficar gritando no microfone com a respiração. Mas que quando a gente para fazer isso, mesmo que sejam poucos minutos, assim, a gente muda a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Então, isso é muito importante. Eu percebo, eu medito todo dia, né, de manhã, porque eu acho que dentro da nossa profissão ainda, a gente precisa desse espaço emocional. E eu também sonho muito. Então, é um jeito que eu encontrei de colocar um espaço entre a minha vida lúdica, psíquica e a minha vida real fora externa. E aí, o que que eu percebo? Que abrir esse espaço, esses espaços dentro da gente fazem toda a diferença. Então, tanto para mim, por exemplo, de manhã, de conseguir organizar o que eu estou sentindo,
me reconectar comigo e começar o meu dia, como nessas fases de transição. Então, acho que por isso também que eu trouxe esse exemplo. Essa transição entre, sei lá, o seu trabalho e o momento de intimidade, ou até, sabe, quando a gente vai sentar para tomar um vinho e conversar. Então, de conseguir soltar o celular e realmente fazer uma pausa minúscula, assim, respirar e se conectar e viver aquele momento. Então, se a gente começar a pensar em realmente fazer esses momentos de transição entre uma atividade e outra, entre um momento e outro, entre uma persona e outra que a gente tende a conseguir fluir melhor e estar mais presente em cada uma das coisas que a gente faz, né? Nossa, com certeza, Vicky. E eu acho muito interessante, assim, eu acho que por isso, inclusive, que eu me conectei tanto com o pranayama, também com o breathwork, né, que são maneiras Uhum. sempre de respirar, mas é porque é uma coisa tão simples, e que tu faz por pouco tempo e já troca totalmente aonde tu tá, o que tu tá fazendo, traz a presença pro corpo, né, que a gente às vezes se perde, a gente fica muito na mente, e quando a gente traz o respiro, a gente chega no corpo, a gente chega no aqui, a gente chega no agora, na nossa presença, e consegue realmente aproveitar o que for, o momento com a amiga, a refeição, o momento de prazer, o momento de estudo, seja o que for, se a gente só fizer alguns ciclos de respiração, 3 a 5 vezes que eu disse, para qualquer respiração profunda, já vai te acalmar, te centrar e te ajudar a focar naquela próxima coisa que tu quer fazer. Então, é por isso que eu adoro tanto e acho tão sensacional o respiro, que é uma coisa, nossa, que a gente tem sempre disponível. Total, e é o sair do automático, né? Acho que isso acaba sendo realmente muito importante. E a gente subestima o poder do simples bem feito. A gente fica querendo ter mil ideias mirabolantes, mas nem sempre é sobre isso, né? Queria te agradecer muito, Gabi. Muito obrigada por estar aqui comigo, pela prática, pela troca, que foi muito rica. Eu que te agradeço, Vicky. Foi muito legal essa experiência. Te agradeço pela oportunidade, pelo espaço, pela visibilidade, por tudo, sério. Amei as tuas perguntas. Foram, assim, certeiras, sabe? Eu acho que toda mulher precisa escutar o que a gente conversou hoje. Com certeza. Eu vou deixar aqui o link eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser saber mais do seu trabalho. Tá bom, obrigada, Vicky.